Hoje nós vamos no pensamento do dia. Eu quero trazer um pensamento muito importante para as nossas vidas. Eu quero trazer um pensamento muito interessante. Presta bastante atenção nele. Presta bastante atenção porque é muito importante para a nossa vida. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Esse pensamento, na verdade, está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 3. O autor de Hebreus, ele fala justamente isso. Olha, se livra do seu pecado. Se livra de tudo que atrapalha, que tudo que te envolve e atrapalha a sua conexão com Deus, o seu pensamento em Deus. Se livra de tudo isso e foca em Jesus. Foca em Jesus, esse Jesus que ele suportou tudo por nós. Suportou tudo em amor. Tudo mesmo, inclusive a morte de cruz. Então pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que você não se canse e não desanime. Se você livrar-se do pecado, abandonar tudo que te faz mal, tudo que é ruim para a sua vida, focar em Jesus, você não vai desanimar. Você vai caminhar ali dia a dia, passo a passo, vem a dificuldade e você não afunda, você continua. Então, pensa bem. Pensamento do dia, olhos fixos em Jesus. Esse pensamento é o que eu quero trazer à meditação. Não perca o seu foco. Não perca o seu foco. Baseado em Mateus 14. Os irmãos sabem, estamos passeando pelo livro de Mateus, Logo pela manhã, no Conectados, esse nosso café da manhã aqui espiritual, nós passeamos pelo livro de Mateus. Já vimos tanta coisa bonita, tantos pensamentos, tantos ensinamentos maravilhosos no livro de Mateus. E hoje Mateus 14, 23 a 33 tem uma situação que ela é muito conhecida por nós. Cantamos sobre isso, é uma história muito boa, muito interessante. Eu vou compartilhar com os irmãos agora, neste momento. Então, continuem prestando atenção. Jesus despediu a multidão. Jesus estava lá com a multidão, teve um milagre dos pães, multiplicou os pães, os peixes, pregou, falou do Pai, fez milagres, curou. E aí Jesus despede a multidão. Ele despede a multidão e ele sobe no monte para orar. Nesse momento ele dispensa também os discípulos e falam: vocês vão na frente porque eu vou orar. Então Jesus começou a orar e o texto diz: ao anoitecer ele estava ali sozinho, orando no monte. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então Jesus terminou sua oração no monte e os discípulos já haviam saído antecipadamente, pegaram o barco e já estavam ali no mar. E o que aconteceu? Vento muito forte, onda muito forte, e na alta madrugada Jesus resolve sair e voltar com os discípulos. Então, à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Olha que interessante, Jesus ele vai até os discípulos já estão no mar, aquelas ondas fortes, o vento forte, e Jesus ele não tem problema com tempo e espaço, ele é o próprio Deus. Ele começa a caminhar sobre as ondas. Imagina, a madrugada no mar, devia estar tudo escuro, de repente os discípulos veem algo assim na água,
e eles ficam aterrorizados. Eles ficam aterrorizados e acham que Jesus é um fantasma, né? E começaram a gritar de medo. Deve ter sido uma situação realmente muito atemorizante, porque os discípulos eram homens do mar, ali haviam pescadores, estavam acostumados com a situação, mas eles tiveram medo. Eles olharam, eles não identificaram que era Jesus. E quando o viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus fala: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Então, naquela situação, eles acham que é o fantasma, estão com medo. Jesus fala: sou eu, tenho coragem, fiquem tranquilos. Medo, Pedro, aquele que é impulsivo, né? Ah, é Senhor mesmo? É Jesus mesmo? Então fala que eu vou até onde o Senhor está. E Jesus dá essa ordem: então vem, Pedro. E Pedro, naquele momento, ele está olhando para Jesus. Ele desce do barco e começa a andar sobre as águas, caminhando sobre as águas. Os irmãos, os amigos, imaginem essa situação. Pedro caminhando sobre as águas. Imagina você na situação de Pedro. Você está num barco, na madrugada, vento forte, onda forte, e Jesus olha para você e fala: vem. E você desce do barco. Você desce ali daquela sua situação de conforto e aparente segurança no barco. Aparentemente o mar está, revolto, mas aparentemente você está ali seguro. E Jesus fala: vem para junto de mim. Você está na sua zona de conforto, e aí você pega e, confiando em Jesus, você sai da sua zona de conforto e começa a caminhar. E Pedro estava caminhando bem, ele estava indo bem, ele olhava para Jesus, passo a passo ele está chegando perto de Jesus. Mas, diz o texto, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olha que interessante, Pedro deu o primeiro passo, o passo mais importante. Ele sai da zona de conforto dele, ele sai daquela situação ilusória de segurança naquele barquinho e começa a caminhar. Ele começa a provar do milagre que está com Jesus. Enquanto ele olha para Jesus, não tem problema, está o mar ali, está a onda, mas ele vai caminhando. E aquela situação de dificuldade não é suficiente para derrubar Pedro. Mas quando ele desvia o olho, quando ele desvia o olhar, quando ele perde o foco em Jesus, o que acontece? Ele afunda. Ele é tomado de temor, a fé dele vai embora. Quando ele perde a fé, aquela situação toma conta dele. Olha que interessante, conforme lemos em Hebreus no pensamento: fita os olhos em Jesus, ou seja, olhe para Jesus. Olhe sempre para Jesus, que sua fé vai ficar inabalável e você vai caminhar no momento da dificuldade. Pedro, quando ele está olhando para Jesus, ele está caminhando, está tudo bem. Volta dele, mar agitado, mas ele está bem. Mas ele olha os problemas, começa a pensar nos problemas e ele afunda. Mas Jesus está com ele todo o tempo. Jesus está conosco todo o tempo. E Jesus então imediatamente estendeu a mão e segurou. E repreendeu, Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você imagina, você estava caminhando ali, indo bem. Por que você duvidou? Por que você perdeu o foco? Por que você fez isso? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aí Jesus pega Pedro, coloca ele de volta no barco, entra com eles no barco. A tempestade acaba, o mar se acalma. E os discípulos ali reconhecem: esse é o Filho de Deus, Até o mar ele acalma. Quando estamos com os olhos focados em Jesus Cristo,
Não há tribulação que nós não consigamos passar. Quando estamos focados em Jesus Cristo, por maior que seja a dificuldade, estamos debaixo da proteção e da graça do nosso Salvador, debaixo da proteção e da graça do nosso Redentor. Quando Ele está conosco, não importa o que aconteça, tudo se acalma. Só que muitas vezes nós desviamos o nosso olhar, ao invés de termos fé e olharmos para Cristo, nós olhamos para as dificuldades. E aí a nossa fé vai embora. A preocupação, como vou fazer, o que vou fazer, e agora? Eu não tenho mais ânimo para a minha vida, nada faz mais sentido para a minha vida. E neste momento começamos a afundar. Somos tomados por tudo que não é de Deus. Somos tomados por todos os sentimentos que não pertencem ao nosso Senhor. Mas quando olhamos para Cristo, o nosso Salvador, Autor e Consumador da nossa fé, quando olhamos para Cristo, não importa a tribulação. Se for necessário, nós andamos sobre as águas, porque o Senhor Jesus nos conduz, o Senhor Jesus nos protege, o Senhor Jesus nos acomoda. E não há mal que nos toque. Somos selados pelo Santo Espírito de Deus. Se somos selados, somos protegidos. Não há mal que nos toque. Se você é de Cristo, se você é de Jesus, se você entregou sua vida a Deus, esquece. Todo o passado foi embora e não há mal que possa lhe tocar, porque você está debaixo da proteção de Jesus Cristo. Assim como Pedro, enquanto estava focado, o mal não lhe tocou. A vida não correu risco algum. Mas quando perdeu o foco, a tribulação tomou conta. Como anda a sua vida? Você está focado em Jesus Cristo? Foca em Jesus Cristo, porque onde há Jesus, há proteção, há segurança. Onde há Jesus, há vida. Amém? Continuemos nesse dia meditando nessa palavra. Olha bem como você tem agido, né? O que você tem escolhido, o que você tem focado. Tire esse dia para lembrar, né? Essa terça-feira, que olhos fixos em Jesus, você não tem problema não. Porque a tribulação pode estar em volta, mas o mal não lhe toca. Jesus conosco, né? Caminhamos sempre rumo a Canaã, rumo, né, à terra prometida. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, ó Deus. Obrigado pela sua palavra e nos ajude a mantermos o foco em Jesus, o nosso Salvador. Que não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que possamos nos livrar dos nossos pecados, que possamos nos livrar dos nossos erros, Senhor, e focarmos sempre em Jesus Cristo. Senhor, abençoe os nossos irmãos durante todo esse dia. Sua forte mão esteja sobre cada um, ó Pai. Abençoe-os, ó Pai. Tudo que façam para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Em todos os momentos nos protege, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém.